Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, só olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Bom dia, mais uma vez. Paz do Senhor aí para todos. Hoje a gente vai ter a nossa última ministração sobre o tema do mês de março, que foi vida de oração. E acabou que a gente estudou, não é? Basicamente, a oração do Pai Nosso. Hoje a gente vai fechar essa oração sem conseguirmos fechar o assunto. A gente simplesmente pegou os versículos que falam sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e refletimos. Tem muito mais coisa, como é óbvio, e o propósito é que a nossa experiência com a oração aumente. Tá? Então, quando a nossa oração, a nossa vida de oração dilata, a gente experimenta mais do Senhor
E é muito importante que a gente compreenda que a nossa vida de oração pode melhorar. Não é orar mais tempo simplesmente, mas é ampliarmos a nossa consciência espiritual, sobretudo à luz da Bíblia, sobre a nossa vida de oração. Bom, o texto é Mateus 6, verso 13, que na versão, né, na visão de Mateus, encerra com mais palavras do que em Lucas, por exemplo. Né? Então, a gente vai pegar aí Mateus capítulo 6, verso 13, e é assim que a gente conclui esse tema da oração, que, como eu disse, acabou sendo a oração do Pai Nosso. Né? Semana que vem a gente vai falar sobre... A gente ainda não vai entrar numa outra série de mensagens, porque eu acho interessante falar sobre a Páscoa. Até já avisar vocês que estão com a gente aqui agora que à noite vamos falar sobre o Domingo de Ramos. Eu não queria muito quebrar a sequência na devocional, então a gente está estudando os capítulos de carreirinha, né? E eu não quis quebrar essa sequência, deu para falar alguma coisa, mas a gente fala domingo à noite, né? Às 20 a gente pode falar sobre o Domingo de Ramos, que aí não há quebra nenhuma no progresso que a gente vem fazendo nas devocionais com o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu vou ler Mateus capítulo 6, verso 13, diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, apresentamos diante de Ti esse tema chamado oração. O desejo do nosso coração é orarmos mais e ampliarmos, Senhor, a nossa vida de oração. Não queremos simplesmente repetir palavras, não queremos falar contigo de uma maneira automática, não. Que o Senhor possa avivar a nossa oração, que o Senhor nos conduza a essa jornada de mais e mais oração, porque cremos que a oração traz intimidade contigo. Senhor, livra-nos de uma oração que cobiça barganhar, trocar com Deus alguma coisa. Ó Pai, que a gente se entregue, que haja entrega na nossa oração e o nosso maior desejo seja que a Tua vontade ela se cumpra na nossa vida. Que a oração, mais do que tentar mudar a Ti, que jamais conseguiríamos, a oração possa mudar a nós mesmos. E assim sejamos transformados, como a Tua palavra diz, vereda do justo, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim seja conosco. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou tomar aqui um pouquinho d'água. Quero começar dizendo que a pior tentação não são os outros. A pior tentação somos nós. Se a gente pensar assim, se nós tomarmos para nós a responsabilidade acerca da tentação, fica muito mais fácil lidar com aquilo que nos tenta. O grande problema é que facilmente a gente atribui a alguma coisa ou a alguém a tentação. E com isso a gente não percebe que se descuida da gente mesmo. E aí está a sutileza. Aí está a sutileza. Sou enganado por mim. Porque ao transferir para os outros, eu perco de vista o real perigo que está comigo. Eu vou dar um exemplo. Quando a internet começou a ser utilizada no que a gente chama de banda larga, antigamente a chamada
era discada, então as pessoas tinham acesso à internet, mas era um acesso muito restrito. Pouco a pouco, as pessoas foram tendo acesso à internet e hoje as pessoas têm acesso à internet 24 horas, se quiserem. Então, no princípio, qual foi o grande problema? A internet é do diabo, a internet é um inferno. Aí começou a acontecer divórcio por causa de conversas que às vezes a esposa pegava do marido com uma amante, não é? Ou o adolescente que deixava de estudar e começou a passar muitas horas. No... Veja bem, quem é a tentação? A internet, que está possibilitando a gente fazer esse estudo bíblico com pessoas que moram muito distantes umas das outras. O que é a tentação? A internet que está nos dando a chance de estarmos juntos, mesmo em meio a uma pandemia, a maior crise sanitária do nosso país, e a gente está aqui podendo buscar o Senhor como um recurso, como um escape que a gente encontrou nessa parafernália, né? Nessa inovação tecnológica que é a internet. Então, é a internet que é a tentação ou a maneira como eu a uso? A maneira como eu utilizo a internet é que pode ser uma tentação para mim. Então, é muito melhor que eu identifique o problema em mim do que ficar procurando o problema nos outros. Se eu estou falando, o nosso tema aqui é oração. Se eu estou falando com Deus, é muito melhor que eu fale com Deus sobre mim do que eu condene a outros. Porque vai ser muito mais eficiente para mim falar de mim para Deus do que falar dos outros. Não sei quais são as motivações reais das pessoas. A gente tem impressões. Mas as minhas, obviamente, eu conheço melhor do que as suas. Então, quando eu chego para Deus, eu não bato no peito, né, como o fariseu que chega diante das pessoas, né, e publicamente diz, olha, eu oro tantas vezes, eu jejuo tantas outras vezes, eu faço isso, eu falo aquilo. Não. Jesus ele atentou para a oração do publicano, que bateu no peito e disse assim, ó, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Isso não é manifestar um sentimento de inferioridade, isso não é se colocar para baixo, isso é um sinal, reconhecer que a pior tentação somos nós, é um sinal de sabedoria na tua vida, porque por aí você não cai. Por aí você não despenca ou tropeça porque você está atento a você mesmo. Uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio, ele será forjado no coração de discípulos e discípulas de Jesus que, ao procurarem Jesus por intermédio da oração, apresentam-se como parte do problema. Se a palavra é domínio próprio, obviamente não significa dominar a outros, controlar outras pessoas, porque isso seria impossível. E olha que mesmo a gente sabendo que é impossível, a gente, quando vacila, estamos tentando controlar as pessoas. Mas a incidência do evangelho em nós deve promover um autodomínio. Eu vou olhar para dentro de mim e vou procurar me controlar para que eu seja alguém que flua no Espírito Santo e não segundo a minha carne. Não podemos vacilar. Não podemos vacilar. O problema está conosco, em primeiro lugar, e é assim que a gente se fortalece em Jesus, assim que a gente apresenta diante do Senhor quais são as tentações em nós, a partir de nós, melhor a gente cresce, mais a gente cresce e é edificado pelo Senhor. Eu não posso me gastar
para tentar mudar as outras pessoas, mas eu posso investir o meu tempo cuidando do meu próprio coração. Então eu chego para Deus e digo assim: Senhor, não nos deixe cair em tentação. E eu lembro de mim, eu não fico apontando o dedo para os outros. Senhor, eu sou fraco, eu falo quando não é para falar, eu deixo de falar quando deveria falar. Senhor, isso aqui é uma área não tratada da minha vida que sempre que alguém toca nesse assunto me machuca. Ó Pai, esse lugar, não é que o lugar seja ruim, mas eu me comporto diferente quando estou ali. Pai, quando eu estou com outras pessoas, eu faço coisas que não faria se eu estivesse só. O problema talvez não sejam as pessoas, mas a maneira como eu me comporto quando eu estou com elas. Seja sincero. Seja sincero. A nossa relação, por exemplo, com os nossos filhos, às vezes ela acaba se corrompendo por conta disso, porque a gente acha que o nosso filho é santo e que os outros são má influência para o nosso filho. E nem sempre é assim. Com isso, muitas vezes a gente deixa de identificar defeitos nos nossos filhos que, se fossem trabalhados pelo Espírito Santo, o que aconteceria? Haveria um crescimento, haveria um amadurecimento, haveria uma transformação que traria melhora. Agora, o grande problema é que muitas vezes a gente encobre os nossos filhos e facilmente apontamos o dedo contra o filho dos outros. A gente tem uma facilidade, né? A gente vê, por exemplo, na internet, a facilidade que as pessoas têm de fazerem comentários violentos, maldosos, que levam pessoas que acolhem aqueles comentários, às vezes até para um hospital psiquiátrico, ou para procurarem ajuda numa situação muito urgente, muito complicada, para psicólogos, não é? Gente machucada porque simplesmente acolheu esse tipo de coisa. Agora, que violência é essa? Essa violência começa porque a pessoa que faz um comentário maldoso, ela não reconhece que ela é a pior tentação. Ela acha que a tentação é os outros. A tentação, ela está fora. Ela não tem nada a ver comigo. Você e eu só temos a ganhar quando nós identificamos que a pior tentação que existe somos nós e não as outras pessoas. Às vezes o nosso pai e a nossa mãe falam assim pra gente, não é? Quando a gente é adolescente: cuidado com fulano. Mas nós não somos ensinados a termos cuidado com a gente mesmo. A gente tem cuidado com os outros, mas não tem cuidado com a gente mesmo. Às vezes a gente dirige, por exemplo, e a nossa preocupação é com os outros carros, e aí deixamos de tomarmos conta da nossa direção. Às vezes a nossa direção é uma direção descuidada. E o nosso problema é querermos olhar para as outras pessoas e acharmos que o problema são as outras pessoas. Obviamente existe muita gente que dirige de maneira descuidada? Sim. Obviamente existem pessoas que são mais influências para os nossos filhos? Sim. Claro, está claro para nós que existem pessoas que tornam o ambiente mais hostil e complicam as coisas, trazem agitação, não é? Sim. Mas a gente não cresce se jogando nesse julgamento das outras pessoas. A gente cresce quando a gente procura trabalhar o nosso próprio coração. Investigar. Eu, particularmente, não estou aqui para trazer ensino de coisas que você não saiba. Eu venho aqui para repisar aquilo que você já sabe e talvez não faça. A começar por mim. Quando eu trago esse assunto, eu me obrigo, a maneira como eu tento transmitir para você a palavra e o estudo da palavra, é justamente para provocar a mim e a você a refletirmos sobre isso. Eu não preciso só cuidar da tentação, eu também preciso identificar que a tentação começa comigo.
Porque quando me conheço bem, é um exemplo que eu sempre dou, né? Tem um amigo que adora jogar futebol e ele não joga futebol, porque ele fala, olha, eu já sei que fico nervoso, eu sei que me salta a tampa, que eu perco a cabeça, saio de mim, quando eu vejo estou brigando, estou discutindo, estou agredindo alguém, estou estressado, me torno agressivo. Opa, essa pessoa, ela já entendeu o seguinte, que o problema não é o futebol, é como ela se comporta quando joga. Existem coisas que as pessoas não fazem sozinhas, mas ganham uma coragem muito grande para fazer em grupo. A gente tem um exemplo que é torcida de futebol. Existem torcidas que são tremendamente agressivas. Aquela agressividade às vezes não acontece de maneira solitária, individual, mas a pessoa ganha força no grupo e depois, talvez quem olhe de fora vai querer culpar o grupo. Não, é o meu comportamento quando eu estou inserido naquele grupo. E aí eu preciso investigar. Eu preciso olhar para dentro de mim e perceber até que ponto eu é que não sou a tentação, eu é que não sou o problema. Assim como a oração nos ensina a que a gente peça a Ele para não cair em tentação, assim como também nos livrar do mal. Aí há uma outra armadilha do nosso ego aí. Onde é que está o mal? O mal vem de fora, o mal vem do outro, o mal são os outros, o mal vem do diabo, o mal está fora, ele está longe, ele está vindo. E deixamos de enxergar que o pior mal vem daqui de dentro do nosso coração. Daqui de dentro que vem o pior mal. É incrível como é que os crentes são supersticiosos por vezes. Muitas vezes os crentes, eles dão mais crédito ao diabo do que pessoas que não dizem confessar ou acreditarem em Jesus. Nossa situação em relação ao mal externo está resolvida em Jesus. Estamos cobertos em Jesus. Nós estamos protegidos, blindados em Jesus. Mas a palavra não deixa de nos informar que o nosso coração é enganoso. Se eu e você começássemos como ponto de partida resolvendo o mal que existe em nós, ficava mais fácil. O problema é que a gente vê mal em tudo e se julga santos. A própria oração do Pai Nosso nos ensina a chamar Deus de santo. Santificado seja o teu nome. Muitas vezes a gente quer que o nosso nome seja santificado e os outros são o mal. O mal existe? Drauzio, eu vi seu pedido sim, tá bom, querido? Quando a gente estiver encerrando aqui, nós vamos orar pela tua mãezinha, tá bom? A gente vai pegar o pedido nos comentários e vai estar finalizando orando por ela, tá bom? Deus abençoe aí. Então, principalmente nesse tempo difícil, é muito complicado que a gente não perceba o mal na gente. A gente vê pessoas furarem fila para serem vacinadas. A gente vê pessoas querendo passar à frente de outras. A gente vê pessoas, como foi o caso logo no início da vacinação, de pessoas que compraram vacina, ou até mesmo pessoas que não foram vacinadas de fato. Aquela vacina, ela deixou de vacinar alguém para vacinar alguém com interesses escusos. Então veja, a maldade não está também somente nos outros. A gente sabe que existe maldade nos outros, mas o ponto de partida daquele que lida com a oração, daquele que tem uma vida de oração, é procurar expandir-se, olhando para dentro e percebendo onde está o mal em mim, onde está a tentação em mim. Tem que ter muita coragem para se voltar para Deus e dizer: Senhor, me livra da tentação que eu sou para mim mesmo. Me protege, me livra do mal que eu mesmo produzo.
o pensamento, o sentimento. Muitas vezes a gente quer se relacionar com Deus como a gente se relaciona com as pessoas nas redes sociais. Nas redes sociais a gente coloca as nossas fotos mais bonitas, os pratos mais interessantes, as viagens mais especiais, os momentos mais marcantes, não é? Ninguém tem prazer de se expor na rede social com um pijama furado que adora usar o dia inteiro num domingo, dentro de casa. A gente apresenta para os outros a maneira como nós gostaríamos que as pessoas nos vissem, fervorosos em Deus, não é? Atraentes, especiais, inteligentes, úteis, sábios, interessantes. Mas para Jesus, não. Para Jesus não cola esse tipo de postura, porque é preciso, para que haja crescimento espiritual, que a gente se apresente segundo o pior que temos em nós. Porque se tem alguém que pode nos ajudar com esse mal que nos assedia, de dentro para fora, se tem alguém que pode nos ajudar a não cair na nossa própria tentação, é o Senhor. Ariadne está dizendo assim, verdade, o que mais contamina vem de dentro. E a gente olha tanto para fora, né? Orar precisa ser um exercício de nos olharmos para dentro. A gente não amplia a nossa capacidade de visão simplesmente para enxergar mais para fora. Mas a gente precisa, e esse é o percurso da espiritualidade verdadeira, sadia. Não é os meus olhos se tornarem maiores para enxergar mais os outros segundo as suas fragilidades. Mas é enxergar o pior em mim para que seja transformado, purgado, melhorado, transformado e abrir os olhos para enxergar o melhor no outro. Esse seria um exercício interessante. Eu olhar para você e enxergar Jesus na sua vida, o melhor que você produz segundo as tuas práticas, e quando se tratasse de mim, eu olhasse para dentro de mim e procurasse enxergar aonde é que há escuridão, onde existem trevas. Quando a gente faz qualquer coisa no sentido de limpar, a gente não procura aonde já está limpo, aonde já está resolvido. A gente vai nos pontos em que a sujeira pode estar escondida. Quando você faz faxina em casa, você remove os móveis de lugar porque você sabe que é um lugar, que está sujo e que nem sempre é limpo. Então a oração é esse tempo que eu passo com Deus, onde eu removo os móveis e tiro a sujeira que está escondida, até mesmo de mim. Como é importante a capacidade de reflexão. Essa capacidade em que eu não vou apontar o dedo contra ninguém, eu vou procurar me enxergar. E a oração tem esse poder. A oração tem esse poder de nos conduzir à reflexão. E é uma oportunidade, né? Isso não é um problema, não é uma derrota eu falar para Deus sobre minhas tentações, sobre os males que eu mesmo produzo. É uma oportunidade, é um desafio. Envolve coragem, mas também é uma oportunidade da gente andar para frente. Se a gente quer avançar, como a gente pode avançar achando que nós somos luz e que as outras pessoas são as trevas? Se a gente quer crescer, como é que a gente pode achar que todo mundo é ruim e não presta e nós somos tremendamente especiais? Não é preciso ninguém se colocar para baixo. É preciso que a gente seja sincero, porque Deus vai sempre colocar a gente para cima. Deus vai sempre acrescentar o que a gente não tem. Deus sempre vai suprir aquilo que não se faz presente em nós. Agora, precisa haver sinceridade, não é? A gente vê que a oração do Pai Nosso é uma oração, nos conduz a uma vida de sinceridade diante de Deus. Bom, e aí depois que a gente isola tentação e mal a partir de nós, porque aí a gente cresce e melhora, precisamos compreender, por outro lado, que o reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de amor. Então é um reino que nos atrai, nos alicia, porque precisamos de paz, precisamos de amor, precisamos muito de justiça.
Precisamos de muita justiça. A justiça dos homens é muito falha. Não há justiça social que cubra todas as pessoas da face da terra. Pelo contrário, há muita injustiça. Não há espaço para que a gente pregue meritocracia se a gente sabe que as pessoas não começam do mesmo ponto. Há muita desigualdade. Então, a gente clama, a nossa alma clama por esse reino de paz, porque a gente não quer a guerra, a gente quer justiça, porque não há justiça, e a gente quer amor, porque há muita frieza, há muita indiferença. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração que clama por esse reino. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como... Enfim, a gente vai sendo conduzido a um outro reino. A gente vai percebendo que existe uma contradição, uma oposição entre o nosso reino, a nossa maneira de gerir as coisas e a maneira de Deus gerir as coisas. E, obviamente, a gente dá preferência, é muito claro isso para a gente, não é? Que a gente acaba dando preferência ao de Deus, porque o de Deus é melhor do que o nosso. O reino de Deus é paz, justiça e amor. O nosso reino é uma confusão. O nosso reino é uma bagunça, porque a gente pensa hoje de uma maneira, amanhã a gente pensa de outra maneira. Nós somos inconstantes, a gente julga muito os outros, a gente passa tempo julgando as pessoas, julgando. Temos medos imaginários, temos muitos medos imaginários. A gente desconfia do poder, do amor de Deus muitas vezes. Então, o nosso reino é ineficaz. O nosso reino é insuficiente. Então, temos que fazer uma troca. A oração vai ser a chance que a gente dá para vivermos uma transição, uma passagem do nosso reino, que é tudo isso que falamos e muito mais, para o reino dele, que é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de amor. Eu não sei promover a paz se não for segundo a paz do reino de Deus. Porque a maneira, por exemplo, se a gente pegar a história que os romanos queriam praticar a paz, era fazendo guerra. A paz romana era fazendo guerra, era matando, era com sangue. Não é? A maneira da gente fazer justiça, não, a Bíblia chega a dizer que a nossa justiça é trapo de imundície. Não presta, não é? Não tem valor. Então tudo a gente precisa do reino. O nosso reino não tem nada, é escasso. Mas o Senhor, segundo suas riquezas, Ele suprirá todas as nossas necessidades e a gente tem no reino de Deus o suprimento para que a gente tenha como suprir a outros e suprir a si mesmo. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos dá esse descanso de que, teu é o reino. É uma declaração de uma pessoa que não quer reinar sobre si mesma. É uma declaração de uma pessoa que diz assim, Senhor, o meu reino é falido. Não, eu quero o teu reino. O teu reino é que vale. A oração é uma confissão onde eu declaro quem é que reina. E eu fico naquele tempo falando com Deus, e o que está acontecendo ali? Eu estou ficando fraco. Mas Deus está forte em mim. Eu vou renunciando, eu vou saindo de cena, e o Espírito Santo vai entrando e tomando a direção. Sabe quando você está dirigindo e aí você está cansado, e aí você passa a direção para outra pessoa? Sabe quando você não conhece o lugar por onde você está passando, e aí você passa a direção para alguém que sabe o caminho? Sabe quando você está se sentindo inseguro, e aí você fala assim, alguém pode dirigir aqui no meu lugar? Pois é isso que a gente faz com Deus quando está em oração. A gente passa o volante para Deus. A gente passa o volante para o Espírito Santo. A gente deposita a nossa confiança em Jesus e vai no carona, dormindo, descansando, confiando, totalmente dependentes de quem está na condução.
Se a oração não promover isso, eu não sei o que é oração. A oração não é para que a gente se torne mais arrogante ou nos tornemos orgulhosos de nós mesmos, mas é passarmos a acreditar ao Senhor aquilo que não podemos dar crédito sobre nós mesmos. Na oração, eu desisto de dar créditos para mim e eu acredito, não é, todo o meu coração, a minha expectativa no Senhor. Beijão, Bruno. Bruno, não sei se está aí ainda. Deus abençoe aí. Grande Bruno. Bom, então, o ponto final, quando ele diz, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, é que eu não preciso temer. Não é? Diante de toda essa guerra que existe dentro da gente, a gente não precisa temer, porque Deus tem todo poder. Eu gosto muito dessa expressão, todo-poderoso. Por quê? Porque eu conheço pessoas que têm o poder do conhecimento, eu conheço pessoas que têm poder econômico, conheço pessoas que têm poder cultural, conheço pessoas que têm poder de se relacionar, têm uma inteligência de se relacionar com as pessoas muito bem, mas eu não conheço ninguém que tenha todo o poder. Nós sempre somos fortes em algumas áreas e débeis em outras, ou carentes em outras, não é? E é isso que nos joga, é isso que nos lança nesse entrelaçamento que a gente chama de comunhão, não é isso? Eu preciso de você porque você tem o que eu não tenho. Você precisa de mim porque você tem. Você deixa de ter algo que talvez seja mais forte em mim. E aí a gente vai se ajudando. Isso é a comunhão. Isso é a igreja do Senhor. Ok. Mas Deus tem todo o poder. Então, sai um peso de dentro de mim. Sai um peso de dentro de mim. Por quê? Eu sei que sou a tentação pior que há, eu sei que há mal em mim, mas ao mesmo tempo sei que nele reside todo o poder. E aí a glória de Deus é algo que ele tem prazer de manifestar. Sabe um pai, uma mãe, sobretudo as mães, que ao vestirem seus filhos colocam a roupinha bonitinha, não é? Um vestidinho, aí no rapaz é aquela camisa, aquela bermuda, aquela coisa. A gente tem prazer de vestir bem os filhos, segundo nossas possibilidades, como é óbvio, mas imagina Deus vestindo você de glória. Deus não poupa, até porque ele não tem carência de glória, ele tem o recurso para manifestar sua glória sobre você abundantemente. Então é isso que vai acontecer. Eu oro, eu entrego o mal que habita em mim, eu entrego a tentação, eu reconheço a tentação que há em mim mesmo, mas confio no poder dele, nele há todo o poder, então nenhum poder é maior, prevalece, sobressai ao poder do Senhor, e ao mesmo tempo creio na manifestação da glória do Senhor, que dá graça ao humilde, que dá palavras àquele que não tem e não sabe como dizer ou como conduzir uma conversa complicada. Aquele que não sabe como vai fazer, mas ele crê na manifestação da glória do Senhor que virá e cobrirá as ausências, as deficiências, a falta de habilidade, as fragilidades. Elas são cobertas por essa glória que se manifesta. Então eu descanso. Só não posso esquecer. Teu é o reino. É dele. A glória é dele. E é para ele. Pronto, se a gente resolve isso, fica fácil. O problema é que muitas vezes a gente quer a glória para nós. Muitas vezes a gente se decepciona porque queríamos que o reconhecimento trouxesse um pouco de glória que a gente acha que merece. Mas não é preciso caminharmos por aí. Devemos acreditar toda a glória no Senhor, porque essa glória nos cobre, nos abençoa, mas não pertence a nós. Toda pessoa que eu conheço que quis a glória do Senhor para si, acabou tragicamente.
prejudicou-se. E ao mesmo tempo, todas as pessoas que eu conheci que eram pessoas humildes, que renderam glórias ao Senhor, foram muito abençoadas. Então a oração que Jesus nos ensina é uma oração em que eu creio nessa glória e ao mesmo tempo sei que ela não pertence a mim. E para terminarmos, o nosso reino é passageiro, o reino do Senhor é eterno. Você vai ser visitado por dúvidas, você sentirá o sabor da inconstância, que é um dia estar se sentindo bem, no outro dia não estar se sentindo muito bem. Você pode até mesmo ser visitado pela raiva, pela tristeza, pela angústia, mas sabe qual é a nossa vitória? Isso não permanece, tudo é passageiro. Não há dor que dure sempre, porque o que prevalece é o reino do Senhor, que é um reino de paz, de justiça, de amor, de perdão, de manifestação de poder e glória. Isso é que é eterno. Nem a lágrima que estamos derramando nesse tempo difícil em que estamos perdendo pessoas próximas, ela vai durar sempre. Porque cremos na promessa de que Ele enxugará toda lágrima e vai haver um dia em que a gente não vai chorar mais. Haverá o dia em que estaremos com Cristo e a glória será total. Ela é parcial hoje, mas ela é apenas um indício da glória que será permanente. Ela começa agora, a gente está vendo um pouquinho, falamos isso hoje de manhã. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ainda não chegou esse dia, mas a gente já sente o aroma, a gente é a pessoa que prepara o café ainda não está pronto, mas a gente já sente o cheiro vindo da cozinha onde ele está sendo preparado e o nosso coração vai criando expectativa porque sabe que o café vai ficar pronto. E aí poderemos provar. Agora é um cheiro, é um aroma, é apenas um sinal atrás de outro que nos indica que está chegando o tempo em que não haveremos de chorar mais. Tudo que você sente que é ruim, que é negativo, que te prejudica, que te machuca, que faz você se sentir ferido, é passageiro. Mas a glória do nosso Deus, ela é eterna. O poder desse Senhor jamais diminuirá. E quando eu oro, o meu poder diminui. Mas o poder de Deus, ele se intensifica na minha vida. E eu rendo glórias a Ele no final das contas, porque confio, porque posso entregar. Vamos orar? Eu queria aproveitar para orar aqui. Eu não sei se ainda está aí o Drauzio. Drauzio pediu oração aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Drauzio pede oração para a mãe dele, que tem 96 anos, e o irmão que estão com Covid. E o Drauzio também vai fazer o teste. Junta comigo agora a tua fé e vamos orar. Pai, que a gente possa aprender como o teu Espírito Santo nos ensinou durante esse mês de março sobre a oração do Pai Nosso, que possamos colocar em prática, que tenhamos uma vida de oração abundante conforme a tua palavra, que sejamos mudados ao orarmos a ti. Queremos apresentar diante do Senhor a mãe do Drauzio, com 96 anos, seu irmão, e ele que fará o teste também do Covid. Pai, que tudo isso que nos apavora, que nos entristece e angustia, seja passageiro. Que haja, Senhor, sobre a mãe do Drauzio e do seu irmão, um irromper de amor, glória, que os envolva, os proteja e blinde. Pai, se eles estiverem acometidos, cura-os, como é o caso daqueles que ainda vão fazer o exame. Se estiverem acometidos, ó Pai, que os sintomas sejam brandos, que não seja necessário internação, que eles sejam preservados. Ó Pai, em tudo queremos render glória a Ti. Manifesta essa glória, esse poder que nós não temos.
Por isso que recorremos a Ti, Senhor. Coloca a fé no coração dos Teus filhos, assim como Drauzio e sua família, sua casa, que essa manifestação do Teu poder e glória também envolva todos aqui, os que estão presentes nessa transmissão conectados, em nome de Jesus, sobretudo. Pai, que possamos ser úteis uns na vida dos outros, que não sejamos mal nem tentação para ninguém, mas que possamos manifestar a Tua glória e o Teu poder, que pertencem a Ti. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado a vocês, muito bom estar junto com vocês aqui. Falamos sobre oração, fechamos esse assunto. Prometo a vocês que no domingo que vem vamos falar sobre Páscoa. É muito importante na fé cristã que a gente pegue esses temas mais tradicionais e tenha sempre um carinho de olhar para eles e procurar até mesmo ampliar o nosso entendimento a respeito. Essa será a proposta para a semana que vem, pontualmente. E logo mais a gente vai falar sobre o Domingo de Ramos, tá? Uma celebração muito especial sobre o Domingo de Ramos. Eu aguardo vocês. Domingo é o dia que eu mais amo vocês, porque eu fico mais perto de vocês. A gente fica toda hora juntos. Muito bom. Eu espero vocês às 20 horas, se for oportuno para você. Se não, eu lembro a vocês que tudo que a gente faz aqui, pelo Facebook, pelo Instagram não, mas pelo Facebook, vai para o YouTube. Se você não segue o canal lá, ajuda a gente, né? Através do YouTube a gente chega a outras pessoas. Se essa mensagem, se esse estudo foi uma bênção para você, curta, comente, compartilha, que assim a gente chega a mais pessoas que precisam orar e precisam ver a bênção que é podermos orar segundo a palavra de Deus. Deus abençoe, um domingo muito abençoado para todos vocês aí. Amo muito vocês.